Bom, então agora vamos começar falando um pouco sobre inscrição e circunscrição de sólidos, tá? Então, nós vamos dizer que um determinado poliedro convexo está inscrito em uma esfera se todos os vértices do poliedro pertencem à esfera, tá? Ou seja, isso é equivalente a você dizer que você consegue encontrar um ponto que está dentro do seu poliedro, tá? Então, que a distância desse ponto a cada um dos vértices vai ser a mesma, tá? E essa distância vai ser o raio da nossa esfera, tá bom? Uma outra maneira de você escrever isso é você simplesmente dizendo que, ou você diz que o poliedro está inscrito em uma esfera, ou você pode dizer também que a esfera é circunscrita ao poliedro, tá? É circunscrita ao poliedro. As duas sentenças aqui elas são equivalentes. Ou o poliedro está inscrito na esfera, ou a esfera é circunscrita ao poliedro, tá? Então, a gente vai dizer também que uma esfera está inscrita em um poliedro convexo se todas as faces desse poliedro, elas são tangentes à esfera, ou, equivalentemente, se você consegue encontrar um ponto que está dentro do seu poliedro, tal que a distância do centro a cada uma das faces, ou seja, esse segmento perpendicular que sai do centro até cada uma das faces do seu poliedro, eles são equidistantes, tá? Se existe um ponto com essa característica, então esse ponto é o que a gente vai ser o nosso centro, tá? Vai ser o centro da esfera e o raio vai ser essa distância desse centro a uma das faces, já que a distância, nesse caso, a gente está supondo que são equivalentes, tá bom? Então, nem sempre, tá? Nem sempre a gente vai poder encontrar, se você tem um determinado poliedro, nem sempre a gente vai encontrar uma esfera que está circunscrita a esse poliedro, ou seja, se tem um poliedro, será que a gente sempre vai conseguir colocar ele dentro de uma esfera que toca cada um dos vértices aqui dessa maneira aqui descrita, ou conseguir colocar esse poliedro, ou conseguir colocar uma esfera dentro desse poliedro de tal forma que cada uma das faces seja tangente à esfera, nem sempre, tá? Quando o nosso poliedro é um poliedro regular, devido à simetria desse poliedro, a gente vai garantir, tá? Você sempre consegue garantir, tá? Mas se ele não for, vai depender muito do poliedro e das suas simetrias, tá? Então, nesse primeiro caso, a gente disse que ou o poliedro convexo está inscrito em uma esfera, ou a esfera é circunscrita ao poliedro, e no segundo caso aqui a gente diz que a esfera está inscrita em um poliedro, ou você pode dizer também, nesse caso, que o poliedro está circunscrito à esfera. Tá? Então, aqui também você pode dizer que o poliedro está circunscrito à esfera. Tá? Então, para você encontrar, se você sabe de fato que um determinado poliedro está inscrito, ou uma determinada esfera está inscrita em um poliedro, não é muito difícil você encontrar quem é esse raio, né? Quem é esse raio? Por exemplo, se você tem aqui um cubo de raio, um cubo de aresta A, tá? De A minúsculo, se você, não é difícil verificar que o centro desse cubo, ele equidista de todas as faces, tá? Então, como você já tem que o centro desse cubo tem a mesma distância de todas as faces, para encontrar nesse caso, quem é o raio
da esfera que está inscrita ao cubo, você simplesmente toma uma seção transversal do cubo que contenha os elementos que você quer. Ou seja, se você tomar uma seção transversal do cubo assim, por exemplo, tá? De tal forma que nesse quadrado, por exemplo, você tenha esses pontos de interseção e tenha aqui embaixo também, tenha esse outro daqui e esse outro daqui, tá? Basta que você corte o cubo no meio, por exemplo. Então, você obtém um quadrado, tá? E dentro desse quadrado vai estar inscrito um círculo, tá? Então, nesse caso, não é difícil verificar que o raio aqui, nesse caso, vai ser igual a sobre 2, tá? Então, você reduz o seu problema de geometria espacial para um problema de geometria plana, tá bom? Do mesmo modo, também, você consegue mostrar que, dado um cubo, se você toma o centro desse cubo, esse centro, ele é equidista dos vértices, tá? Porque todas as diagonais de um cubo, elas se encontram em um mesmo ponto, tá bom? Então, nesse caso, como você sabe que a diagonal de um cubo de aresta A mede a raiz de 3, então, nesse caso, o raio da esfera que está circunscrita ao cubo, nesse caso aqui de baixo, vai ser a raiz de 3 sobre 2, tá? De modo análogo, se você tem um octaedro regular, aqui é um octaedro regular, não é muito difícil você encontrar o raio da esfera que está inscrita nesse octaedro regular, né? Por construção, a gente já tinha visto como é que a gente consegue construir um octaedro regular, né? A gente simplesmente toma a partir do seu centro segmentos que são segmentos perpendiculares, não é isso? 3 segmentos mutuamente perpendiculares, tá bom? E a partir desses 3 segmentos mutuamente perpendiculares, a gente vai tomar o ponto médio dos 3. Então, quando a gente constrói o octaedro regular, a gente já tem por construção o seu centro, tá? Que ele vai nos dar uma boa pista de quem é o raio dessa esfera que está inscrita nesse octaedro regular. Então, você simplesmente, se você tem o centro desse octaedro regular, você vai calcular a distância desse centro até uma dessas faces, tá? Só que você lembra que a distância de um ponto até o plano vai ser esse segmento que corta o plano de uma maneira perpendicular, como a gente tem aqui, tá? Só que em um octaedro regular, todas as arestas de um octaedro regular, elas medem A, tá? Então, essa reta que está aqui, essa reta que passa por esse ponto, de fato vai ser a altura de um triângulo equilátero de lado A. Portanto, esse ponto daqui, ele vai medir A raiz de 3 sobre 2, tá? Porque lembra que esse outro ponto, que o triângulo AOM, aqui de fato sendo o ponto M, vai gerar um triângulo retângulo, tá? Então, aqui você tem o triângulo retângulo, aqui você tem esse outro lado daqui, que vai ser dado pela metade desse lado, que mede A sobre 2, e, portanto, você consegue encontrar também esse outro lado aqui, nesse caso, que vai ser A raiz de 2 sobre 2, pelo teorema de Pitágoras, por exemplo, você encontra quem é esse cara, tá bom? Ou então você encontra ele simplesmente como sendo a metade da diagonal desse quadrado aqui, né? Quando você faz essa seção transversal assim, você encontra um quadrado, a medida de OA vai ser a metade dessa diagonal, tá? E, portanto, esse raio Rzinho daqui você consegue encontrar de uma maneira simples, porque ele vai ser a altura de um triângulo equilátero em relação a esse ângulo reto, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente sabe que
R vezes a altura, que é A raiz de 3 sobre 2, tá? Vai ser igual ao produto dos catetos, né? Que vai ser A sobre 2 por A raiz de 2 sobre 2, tá? Então, por exemplo, esse A aqui você pode cortar com esse outro A, tá? Esse 2 aqui pode ser cancelado com esse outro 2, e aí você simplesmente tem que o R, aqui nesse caso, vai ser dado por A raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz de 3, né? Multiplicando a raiz de 3 em cima e embaixo, então você tem que isso daqui vai ser dado por A raiz de 6, tá? E aqui você teria por 2 vezes 3, né? Porque vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o raio da esfera inscrita em um octaedro regular, nesse caso, vai ser dado por A raiz de 6 sobre 6, tá? De um modo análogo aqui, então, você consegue que o raio da esfera que está circunscrita em um octaedro regular de aresta A, se você toma uma seção transversal ao que passe pelo centro e contém também esses vértices, por exemplo, você toma uma seção transversal que passa pelo centro e tem esses vértices, então você obtém aqui facilmente, você obtém uma circunferência e um quadrado que esteja, um quadrado de lado A que está inscrito nessa circunferência, né? Então, a gente consegue relacionar esse R de uma maneira muito simples, né? Ele vai ser simplesmente a metade dessa diagonal, tá? Então, nesse caso, o raio da esfera circunscrita a um octaedro regular vai ser dado por R, dado por A raiz de 2 sobre 2, tá? E depois, e aqui em cima, aqui é o raio da esfera inscrita em um octaedro regular. Vai ser dado por A raiz de 6 sobre 6, tá? Do mesmo modo, você faz em outros problemas de inscrição e circunscrição, tá? Se você identificar que nesse seu poliedro tem algum ponto que tem a mesma distância dos vértices, tá? Então, essa distância vai ser o raio da esfera circunscrita a esse poliedro, e esse centro vai ser o centro da sua circunferência. Então, você determinou a circunferência, tá? E se você tem aqui, por exemplo, como é nesse primeiro caso, então, aqui nesse primeiro caso, aqui a esfera inscrita a um octaedro regular de raio R, tá? E nesse segundo caso aqui embaixo, você tem que a esfera está circunscrita ao octaedro regular. Tá? Então, veja que nesses problemas de inscrição e circunscrição de sólido, no primeiro caso, se você quiser identificar por exemplo, uma esfera que esteja inscrita em um determinado poliedro, você tem que identificar se tem algum ponto que esteja dentro do seu poliedro, então que a distância desse ponto para cada uma das suas faces vai ser igual, tá? Quando o seu poliedro for um poliedro regular, então, se você acha esse ponto e faz a análise para uma das faces, a análise para outra das faces vai ser análoga nesse caso, tá bom? E depois que você faz a identificação desse ponto, basta que você tome uma seção transversal que contenha tanto centro
quanto esses pontos de interseção, tá? De modo análogo, você, você reduz o problema de encontrar uma esfera circunscrita a um determinado poliedro se você consegue encontrar um ponto que está dentro desse poliedro, tal que a distância desse ponto a cada um dos vértices seja a mesma, tá? Então, se você consegue identificar esse ponto, você faz uma seção transversal, ou seja, você intersecta a esfera por um plano que contenha esse centro e também contenha os vértices, no caso, da esfera circunscrita, e reduz o seu problema de geometria espacial a um problema de geometria plana, como foi o que a gente fez aqui, tá bom?